essa questão envolvendo o governo, o Supremo Tribunal Federal e a desoneração da folha. Vamos acompanhar um trechinho do que falou o presidente do Senado para a gente comentar em seguida. Porque nós, evidentemente, não vamos desistir de defender os municípios do Brasil, de defender os setores da economia. Aliás, o que o Brasil precisa de fato nesse instante, já que se invoca tanto essa questão de responsabilidade fiscal, nessa petição que parece muito catastrófica da Advocacia Geral da União, como se a desoneração da folha fosse o grande mal do país, que os municípios brasileiros fossem a grande razão do problema, é preciso então ter uma ampla discussão sobre agora gasto público e corte de gasto por parte do governo federal. Qual a proposta do governo? Além de arrecadar, qual é a proposta de corte de gasto para poder equilibrar as contas? O Pacheco ele tem tido uma postura mais discreta quando se trata dos holofotes em relação ao Arthur Lira, mas a gente sabe que o principal ponto do Pacheco está de olho em duas coisas nesse ano e a gente não pode desviar o olhar quando a gente fala nele, né? Ele está de olho na sucessão dele, que ele quer que seja o Alcolumbre, e é bem possível que isso aconteça, né? O Alcolumbre, para quem não lembra, está na CCJ agora, na toda poderosa CCJ do Senado, e ele está de olho em 2026, no governo de Minas Gerais, é o grande objetivo do Pacheco. Então, até quando ele faz essas movimentações, dar um exemplo aqui, a gente está falando hoje da desoneração da folha, né? O Pacheco eleva o tom. Normalmente, isso não é muito costumeiro a ele, mas vamos pensar um pouquinho mais para frente aqui. A gente está num ano eleitoral, o Pacheco eleva o tom se houver realmente, se o Palácio do Planalto conseguir vencer essa questão em relação ao Congresso, o Pacheco vai ter um grande elemento atrativo no período eleitoral agora de 2024 e em 2026, que ele vai poder dizer, não, mas olha, eu estava do lado de vocês, empresários, eu fui a favor da desoneração da folha, enquanto o governo foi lá e judicializou esse processo, né? Então, quando ele levanta o tom, que é uma coisa que não é característica a ele, diferente do Arthur Lira, se bem que os dois presidentes, tanto o Lira quanto o Pacheco, se a gente for parar para pensar, os dois elevaram o tom de um jeito no Congresso Nacional que eu ainda não tinha visto, né? Os últimos líderes da Câmara dos Deputados e do Senado, por mais que tivessem atritos com o Executivo, nunca foi tão declarado, e declarado no sentido da palavra mesmo, de falar, né? Mas o Pacheco, ele está de olho na sucessão dele, então esse é um ano eleitoral. Ele tem uma grande jogada nas mãos agora, que é a desoneração da folha. Ele sabe que, mesmo que o governo vença e volte atrás na reoneração, o Pacheco ainda assim vai ter um discurso e o governo ainda vai ficar mal com alguns setores. Eu tenho lá minhas opiniões em relação a isso, mas a questão é que o governo, mesmo ganhando, ele acaba perdendo, porque ele vai ter atrito com os empresários, ele vai ter atrito com aquele empregador, e o Pacheco, de toda forma, vencendo ou perdendo, ele vence. Eu acho que esse é o grande ponto do Pacheco no meio disso tudo, e é por isso que ele eleva o tom, porque ele percebeu que ele tá com a bala de prata na mão, né? Ele tem como disparar essa bala de prata agora e ele só ganha. O Pacheco está construindo uma saída absolutamente negociada, tanto internamente no Senado, quanto junto ao Alcolumbre, negociando com o governo a sua posição para o governo de Minas mais no futuro, né? Ao contrário do Lira, que tem as suas pretensões e tudo, mas não consegue administrar quando ele é contrariado. Essa veemência que o Pacheco aparece de vez em quando, que é uma coisa muito mineira, porque tem aquele negócio. Eu, por exemplo, tenho 6 irmãs mulheres. A nossa irmã mais velha nunca falava palavrão. Então, no dia que ela falava um palavrão, a gente levava a sério. Opa, é para levar a sério. O político mineiro é mais ou menos assim. Ele não perde a estribeira. Quando ele sobe o tom, todo mundo, né, ele já está mandando um recado. Você entende isso? É mais ou menos o que o Pacheco está fazendo. O que me lembra de uma frase do velho Ulisses Guimarães, né? Que ele dizia assim, na política, às vezes até a raiva é ensaiada. Então, assim, a política tem muito disso. Você está subindo o tom com a consciência do que você está fazendo. É o que me passa muito o Pacheco. Ao contrário do Lira, que realmente perde a estribeira quando alguns interlocutores do Lira de muito tempo dizem isso, né? Que ele tem muita dificuldade de absorver e administrar os reveses, né? E ele tem dado demonstrações disso. Quer dizer, você vê que quando o Pacheco faz uma coisa estudada aqui, o Lira solta os cachorros lá, diz que o ministro é desafeto pessoal, não sei de quem, papá. Quer dizer, naquele momento ele perde assim. Eu soube que até
o Elmar Nascimento, que é um candidato, ainda parece ser o candidato dele à própria sucessão, está meio assim, intrigado, porque dizendo, como se o Lira tivesse dando sinais de que ele já não tem tanto controle da sua própria sucessão, né? Que ficou muito assim, indicado isso no episódio da votação do Brasão. Né? E está perdendo, o presidente Arthur Lira também está perdendo um pouco o presidente Lula falou para ele que ele tem o direito de fazer o sucessor dele, mas há uma conversa aí dentro dos dois poderes, que é o seguinte: seria possível dar tanto poder à União Brasil? Porque o Bosco falou aí do Alcolumbre, o sucessor natural do Rodrigo Pacheco, foi presidente do Senado, ele criou ali o presidente Rodrigo Pacheco no primeiro mandato dele como presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, mas o Alcolumbre é do União Brasil, assim como o Elmar Nascimento. Eles são da mesma corrente do próprio União Brasil, que tem 8 correntes, se brincar. Né? O próprio partido não se conversa com si. E dentro do União Brasil, o Elmar Nascimento sofre resistências demais dentro do União Brasil. Até mesmo o ex-presidente do União Brasil, o Luciano Bivar, diz que o chão de fábrica não quer o Elmar Nascimento como presidente da Câmara dos Deputados, né? Ou seja, os próprios deputados ali não querem Elmar Nascimento. Então, acabam surgindo outros nomes. Eu acho até, outro dia alguém me alertou para isso, a força política tem suas sutilezas, né? A antecedência com que o Lira deu por seu candidato Elmar é vista com certa desconfiança, a leitura inversa, para queimar a fita, porque quando você joga com muita antecedência, você submete aquele candidato a um período muito extenso de desgaste. Os que já concordaram com o ministro Cristiano Zanin. Está aí, portanto, não está o Zanin, que ele foi o relator, são os que acompanharam ele. Portanto, é 5-0. O judiciário, quando provocado no sentido de acionado, vai ter que dar uma resposta. E está por um voto só para entender que a desoneração não pode ser como está, tem que comprovar de onde vai vir essa renúncia fiscal e por aí vai. É mais um desgaste para o Supremo administrar? É mais um desgaste para o Supremo administrar, e ainda mais nessa relação com o Congresso Nacional de tanto vai e vem, né? A gente lembra aí que teve ali o Marco Temporal das Terras Indígenas aprovado do Congresso Nacional, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Logo depois o Supremo quis reagir, votou ali a PEC das decisões monocráticas, quer votar ali o mandato fixo para ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, é possível se entender essa decisão como uma resposta ao Congresso Nacional? Até seria, se realmente o texto não constasse ali dentro do texto de onde viriam as receitas para poder pagar essa renúncia fiscal. Mas eu tive acesso hoje e ele não consta mesmo, sabe? Então, assim, houve um erro do Congresso Nacional, houve um erro de deputados e senadores em não colocar isso ali no texto, por mais que o presidente Rodrigo Pacheco diga que estava assim no texto, que o senador Efraim Filho, que foi o autor da proposta, tenha feito esse estudo junto ali aos relatores, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, mas não constou. Então, o que acontece é que, assim, quando é do interesse do governo, aí não precisa constar. Aí o governo também não vai reagir, porque o governo já faz o cálculo, coloca ali na lei de orçamento anual, e a partir desse cálculo aí, se não houver também, entra ali um crédito orçamentário adicional, e aí tá tudo ok. Só que dessa vez o governo brigou para ter essa reoneração. Brigou em diversas frentes, seja no veto do presidente Lula, seja na edição de uma medida provisória, que logo depois se tornou um projeto de lei. Esse projeto de lei viria com urgência constitucional, ou seja, teria que ser tratado nas duas casas em até 45 dias, mas acabou ali que num acordo ele veio sem essa urgência, e aí isso foi virando bola de neve, até a gente chegar onde a gente chegou hoje, que é o governo judicializando toda essa situação. É um desgaste entre os três poderes, se a gente pode dizer, né? Já que é o Congresso Nacional que é o seguinte, não fez a parte dele em demorar para legislar sobre a reoneração, em não colocar a fonte da receita no texto, e aí depois foi confrontado pelo Executivo e asseverado pelo Judiciário. Então,
Congresso Nacional está no olho desse furacão aí, muito porque nos últimos anos chamou para si esse protagonismo exacerbado de deputados e senadores. E aí a gente não vai deixar de ver isso nos próximos anos. Esse poder foi dado como benefício, e a gente estava falando aqui off, né? O benefício foi dado, é difícil tirar. O poder também foi dado a deputados e senadores, por mais que você insista que não pode ser deles, vai ser difícil retirar. O que eu vejo de muito agravante nessa questão da desoneração da folha é justamente, aí não estou tirando a responsabilidade do Congresso Nacional no meio disso tudo, porque eu sempre critico, falo que o Congresso Nacional não atua em defesa da sociedade, das pautas da sociedade, raríssimas vezes isso acontece, mas eu acredito que o grande erro do governo nesse ponto exatamente da desoneração da folha foi recorrer ao STF, né? Teve o veto derrubado lá, e foi uma das poucas vezes que eu vi o Congresso Nacional realmente discutir uma pauta, a pauta da desoneração, né? A gente fala que tem uma grande parte da sociedade que está de acordo com essa desoneração da folha, então muitos analistas falam que o Congresso está atendendo um pedido da população, mas a gente sabe que tem uma demagogia muito grande, a gente falou sobre isso aqui, mas eu acredito que quando o Executivo ele recorre ao STF agora, além de ele expor os ministros mais uma vez, acaba atribulando ainda mais essa relação e esse desequilíbrio na força entre os três poderes. Mas infelizmente, como eu falei aqui nos primeiros minutos do My News, eu não acredito que essa relação vá mudar. Eu acho que chegou num ponto que só uma renovação no Congresso e só mudança em todo o sistema, presidentes e deputados federais e estaduais, é que pode mudar isso, se é que vai acontecer alguma renovação. É uma situação que cria muito desequilíbrio, não é? E também aqui não vou falar isso em defesa do STF, mas tende a agravar a judicialização, porque passa a ser o recurso que o Executivo tem para determinadas situações, que não se encaixa nesse episódio aqui da desoneração, não estou falando por ele, estou falando de um modo geral. Nesse episódio da desoneração, a questão que me parece mais importante do que foi levantada pela AGU é justamente a demora e você não ter uma perspectiva de que isso efetivamente deixe de ser provisório se for aprovado esse novo período.